É pela graça que somos salvos. Maravilhosa graça. Imerecida graça. E a graça é a expressão do amor de Deus. Diante do nosso pecado, diante da nossa insuficiência, Deus manifestou-se em amor por meio da sua infinita graça. E aceitar a graça, compreender a graça, é uma tarefa muito complexa, muito difícil. Porque para isso acontecer, precisamos aceitar uma coisa primeiro. Precisamos aceitar que somos insuficientes para gerar a nossa própria salvação. Aceitar a graça de Deus como o único meio de sermos salvos é totalmente impensado para o ser humano que propõe melhorias para si dia após dia, faz planos, traça projetos, realiza coisas. Este ser humano é completamente incapaz de gerar para si a sua própria salvação. Este reconhecimento é tão cruel e a graça tão denunciativa que as mentes corrompidas pelo pecado, do orgulho, da arrogância, da altivez, nos fazem crer que somos cooperadores de Cristo em nossa própria salvação. Homens hereges como Pelágio, que inicia um movimento chamado pelagianismo e depois semi-pelagianismo, uma diluição desse sistema, criam e afirmavam que, de uma forma categórica, Deus não era suficientemente poderoso para salvar o ser humano sozinho, mas dependia de coisas que os homens precisavam fazer para que a salvação fosse alcançada, para que a salvação fosse possível. Dotados deste entendimento totalmente antibíblico, homens, como nós mencionamos, Johann Stetzel, vendiam indulgências, cobravam preços altíssimos por aquilo que Cristo já pagou na cruz do Calvário. E a graça não é opositora ao sacrifício, de maneira alguma. A graça se opõe ao merecimento. A graça cobra um sacrifício tão perfeito, tão caro, um preço tão alto, que nenhum de nós poderia pagar. O sacrifício cobrado pela graça foi o próprio Cristo Jesus, nosso Deus e Senhor. Somente Ele pôde pagar o preço que era nosso. Somente Ele pôde dar conta daquilo que nós não faríamos. E é por isso que nós o servimos, o amamos. Porque Ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos. A tentativa de explicar a graça é quase que risível. Mas eu creio que bastante feliz foi Brennan Manning, no livro Evangelho Maltrapilho, quando ele tenta explicar a graça. E a explicação é a seguinte: imagine que alguém te empresta, porque você precisa, desesperadamente, de 100 mil reais. E alguém te empresta. E como é um empréstimo, é lícito, é cristão que se devolva, correto? Sim ou não? Glória a Deus. E você se prepara para pagar em 10 parcelas iguais e sem juros. Parcelas de 10 mil reais. Quando chega a data do primeiro vencimento, estão frente a frente aquele que emprestou e aquele que deve. E quando o que deve se prepara para pagar,
o seu credor tira 10 mil reais e lhe oferece para que seja um meio de pagamento, a pessoa aceita, paga e se prepara para o segundo mês. Na segunda vez, o episódio se repete. Na terceira vez, é igual. Assim como na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, na nona, até a 10ª vez. E o Brennan Manning, ele finaliza essa explicação dizendo o seguinte: é exatamente isso que Cristo fez por nós. Cristo pagou uma dívida que nós não poderíamos pagar. Nos deu aquilo que nós tanto precisávamos. Mas agora, nós, os devedores, temos que viver para a glória dele. Temos que pagar esta quantia. É uma conduta cristã necessária, que João, por exemplo, chama de prova de arrependimento. Uma vida que glorifique ao Senhor. Como nós já mencionamos algumas vezes, assim como o filho pródigo, na experiência do filho pródigo, na parábola do filho pródigo, o pai abraça o filho fedendo a porcos, ama o filho magro de fome, destruído por causa do pecado, mas em nenhum momento o pai permite que o filho continue vivendo daquele jeito. De onde Deus quer te tirar, de onde Deus já te tirou, é para que você viva uma vida que glorifique a Ele, todos os dias em santidade. Mas e na hora de viver sem pecar, como que eu faço? Eu vou pagar do meu próprio bolso? Não. O Espírito Santo de Deus, que é o selo da nossa salvação em Cristo Jesus, dado por Deus, é quem nos faz viver em santidade. Isso é graça! É pela graça que sois salvos! É pela graça que sois salvos! E existe uma notícia maravilhosa para você dar para essa pessoa que está ao seu lado. Olhe com todo amor e carinho no olho dessa pessoa. Você, Joyce. Pode repetir agora para a pessoa que está ao seu lado. Isso. O nome da pessoa, obviamente. Desculpa duvidar da inteligência de vocês, me perdoe. Joyce, independentemente da sua história, do seu presente, Deus já te deu um novo futuro. Pela graça, você é salva. É salvo